Você já parou para pensar que muitos costumes que temos hoje podem ter começado há milhares de anos? Pois é. Alguns rituais tão antigos que parecem coisa de filme de época ainda acontecem em pleno século XXI. E não, não é exagero, desde cerimônias que desafiam a lógica até práticas que parecem fora de lugar no mundo moderno. Hoje você vai conhecer os 10 rituais antigos que ainda existem hoje. E o mais curioso, alguns deles estão mais perto de você do que imagina. Já se prepara, porque o número 7 é simplesmente inacreditável. Bora para a lista. Começando com o número 1, a cerimônia do fogo em Varanasi, na Índia. Todos os dias, às margens do rio Ganges, acontece o Ganga Aarti, um ritual que mistura música, cânticos e fogo. Sacerdotes com roupas tradicionais balançam lamparinas de chama enquanto rezam, pedindo purificação e bênçãos. Para quem acredita, o Ganges não é apenas um rio, é uma deusa viva. Por isso, o ritual é visto como uma conexão direta com o divino, e mesmo com o avanço da tecnologia, a tradição segue firme, atraindo moradores e turistas curiosos. No número 2, o Festival da Luta de Lama, na Coreia do Sul. O evento começou como uma forma de aproveitar os benefícios medicinais da lama rica em minerais da cidade de Boryong. Hoje virou uma festa gigante, com música, competições e, claro, muita gente se jogando na lama. Apesar do clima de brincadeira, a tradição carrega um significado de renovação e purificação, que vem de tempos bem antigos. Gente de todas as idades participa. E até quem vai só para se divertir acaba entrando no espírito da coisa. Número 3, a Dança do Sol dos indígenas da América do Norte. Esse é um dos rituais mais sagrados de tribos como os Sioux e os Cheyenne. Durante vários dias, os participantes dançam ao redor de um poste central, jejuam e enfrentam o calor intenso, tudo em busca de força espiritual e renovação. Alguns, em sinal de sacrifício, até perfuram a pele e se prendem ao poste por cordas. Mesmo com todas as mudanças no mundo, a cerimônia continua acontecendo como forma de manter viva a espiritualidade e as tradições dos antepassados. Número 4, o Festival do Fogo na Escócia. Conhecido como Up Helly A, acontece nas ilhas Shetland e homenageia os ancestrais vikings. Moradores constroem um navio viking em tamanho real, se vestem com roupas de guerreiros nórdicos e, no fim, queimam o barco em uma enorme fogueira. É uma celebração cheia de música, desfiles e muita energia. Mesmo começando no século XIX como uma forma de celebrar as raízes escandinavas, o festival se mantém como uma tradição importante da cultura local. Número 5, o Festival do Salto de Bebês. Na Espanha, na cidade de Castrillo de Múrcia, acontece o El Colacho, onde homens vestidos de demônios saltam por cima de colchões com bebês recém-nascidos. Acredita-se que o salto purifica os pequenos e afasta maus espíritos. É uma tradição que existe desde o século XVII e que, até hoje, continua reunindo famílias que confiam no poder protetor desse ritual inusitado. E por mais estranho que pareça, o número de participantes só cresce a cada ano. Número 6. A caça ao queijo na Inglaterra. Em Gloucester, todos os anos, pessoas se lançam morro abaixo atrás de uma roda de queijo. Parece simples, mas é uma das tradições mais perigosas do mundo. O queijo desce em alta velocidade e os participantes se jogam ladeira abaixo sem pensar duas vezes. A origem desse ritual é incerta, mas especialistas acreditam que ele exista há mais de 200 anos. Mesmo com quedas, fraturas e muitos tombos, a corrida continua sendo um símbolo de coragem e tradição local. Número 7. O ritual de andar sobre o fogo em Fiji. Em algumas ilhas de Fiji, moradores locais realizam o firewalking, ou caminhada sobre pedras em brasa. Essa prática tem mais de 500 anos e começou com a tribo Beca. Segundo a tradição, os homens da aldeia devem atravessar descalços um caminho coberto de pedras incandescentes.
sem demonstrar dor. O ritual simboliza coragem, resistência e, principalmente, fé nas bênçãos espirituais recebidas antes da cerimônia. Hoje, além de manter o sentido espiritual, o firewalking também atrai turistas que ficam impressionados com a coragem dos participantes. É uma prova de que tradição e superação caminham lado a lado, literalmente. Número 8. O Festival de Obon no Japão. Durante alguns dias de agosto, os japoneses homenageiam os espíritos dos antepassados. As famílias visitam os cemitérios, fazem oferendas e, à noite, lanternas são colocadas nos rios para guiar os espíritos de volta ao outro mundo. O Obon é um dos festivais mais bonitos e espirituais do Japão, e mesmo com o passar dos séculos, continua sendo celebrado em praticamente todas as regiões do país. No número 9, o Festival Thaipusam, realizado na Malásia e em Singapura, é uma cerimônia hindu dedicada ao deus Murugan. Os devotos perfuram a pele com ganchos e carregam estruturas metálicas chamadas de kavades, muitas vezes andando quilômetros em estado de transe espiritual. Por mais doloroso que pareça, o ritual é visto como uma prova de fé, devoção e purificação. E apesar de ser algo que choca os turistas, para os praticantes é uma tradição que não pode ser quebrada. E, fechando a lista, número 10. O embalsamamento de monges budistas na Tailândia. Em alguns templos, os corpos de monges considerados iluminados são preservados em caixões de vidro. Os fiéis vão até lá para rezar, pedir bênçãos e se inspirar no exemplo de vida desses mestres. Um caso famoso é o do monge Luang Por Daeng, que até hoje permanece exposto na ilha de Koh Samui. O ritual é uma forma de manter viva a memória e a sabedoria desses líderes espirituais. E aí, qual desses rituais você achou mais impressionante? Já conhecia algum deles? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre tem curiosidades que vão mexer com a sua cabeça. Até a próxima!